Ou seja, o que é que Jesus está dizendo nessas 3 parábolas? A necessária vigilância. Vigiar é ficar acordado. Acordado durante a noite, porque a noite é o momento dos perigos. Então, a ideia que está por trás é que nosso Senhor nos deixa, nesse tempo da igreja, Jesus que sobe aos céus, deixou os cristãos aqui, neste mundo, numa vigília. Nós estamos num tempo noturno, em que temos que nos esforçar para ficar acordados. Essa é a ideia. E essa ideia ela é muito importante. Por quê? Porque ela explica quanto esforço nós devemos fazer. A ideia da vigilância. Jesus diz com toda clareza que nós devemos vigiar. Mas Jesus disse, vigiai e orai. Aqui tem uma outra coisa muito importante, que nós não podemos nos esquecer. Esse vigiai e orai para não cairdes em tentação, que está em Marcos 26, 41, é uma realidade que nós nos esquecemos. Nós às vezes nos esforçamos para não cair no pecado, esforçamos para não cochilar, para que o inimigo não nos leve, mas esquecemos de pedir a Deus a graça. Meus queridos, sem a graça de Deus, o nosso esforço de vigilância, a nossa boa vontade, nossos sacrifícios, a fuga da ocasião, tudo isso, sem a oração, nada disso adianta. Para nós permanecermos em estado de graça e estarmos prontos para receber o noivo que vem, o Senhor que vem nos visitar para nos servir à mesa, para administrarmos bem aquilo que o Senhor deixou para nós, nós precisamos pedir incessantemente a graça eficaz de Deus. Veja só, deixa eu explicar essa ideia. Deus nos dá sempre, a todos nós, uma graça suficiente. O que é graça suficiente? É aquele mínimo de graça que todos os seres humanos têm, inclusive os pecadores, para sair da situação de pecado. Acontece que nós resistimos à graça suficiente, nós temos uma resistência. E Deus quer então que nós abramos as portas e peçamos a sua graça. Quando a gente não resiste à graça de Deus, a Deus que está aí com o seu Espírito Santo, com a sua bondade, querendo nos tirar do estado de pecado, quando a gente não resiste a Ele, quando nós humildemente suplicamos que Ele venha nos ajudar, quando nós clamamos, vem Senhor Jesus, então Ele vem ao nosso encontro e nos ajuda com a sua graça eficaz. Ou seja, aquilo que era somente uma graça suficiente, torna-se graça eficaz. Nós pedimos essa graça que ninguém merece, veja só, nem mesmo os santos mais virtuosos merecem a graça eficaz. Deus nos prometeu que nos ajudaria. Ele prometeu com a sua palavra. Então, nós temos que confiar nele. Mas devemos nos colocar como mendigos aos pés do Senhor para, com a nossa oração, pedir a Ele que venha em nosso auxílio. Nós temos essa necessidade absoluta, nós somos indigentes, nós somos mendigos que necessitam da graça de Deus. Agora, essa graça só se consegue através da oração. É isso que Santo Afonso Maria de Ligório quis ensinar quando ele disse que quem reza se salva e quem não reza se condena. Ou seja, se eu rezo pedindo a graça eficaz como um mendigo, suplicando que Deus me dê essa fidelidade da vigilância, de ficar acordado durante a noite, que eu não seja levado pelo inimigo, pelo ladrão que vem e que vem para roubar, saquear e matar durante a noite. Se eu suplico a Deus isto, Ele me dará, sem dúvida.